Queremos dizer a todos que sejam bem-vindos. Agradecemos a presença de cada um de vocês. Queremos também cumprimentar as pessoas que estão à distância, através da internet, que está sintonizado, ligado aqui conosco. Os nossos sinceros agradecimentos. E a partir desse instante, nós queremos convidar a todos que juntos elevemos o nosso pensamento a Deus, ao Mestre Jesus, para nós fazer a nossa oração. A oração que dá uma certa paz, harmonia no ambiente, para facilitar para o palestrante da tarde de hoje ter aí um desenvolvimento tranquilo e sereno. E assim também rogamos a esses mentores que possam assistir o nosso querido irmão na tarde de hoje. Então queremos dizer: Senhor Jesus, queremos te Queremos te agradecer pela vida, pelo pão, pelo teto que nos acolhe, pela nossa família. Senhor Jesus, muito obrigado por tudo que nos concede a cada instante, a cada momento. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dê hoje, ó Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixa cair na tentação. Livra-nos, Pai, de todos os males que vierdes contra nós, porque somente vós sois o poder, o reino e a glória para todo sempre. Em nome de Jesus, de Francisco de Assis e de todos os coordenadores espirituais desta casa, nós queremos rogar a permissão para dar por iniciado as nossas atividades na tarde de hoje. E que assim seja. Meus irmãos, irmãs, nós hoje estamos recebendo mais uma vez o nosso irmão Maxilane Lacerda, ele que é residente em Brasília e vem sempre com amor, com carinho, para trazer todo o seu conhecimento, as suas pesquisas para nós. Então é motivo de alegria. E para ele, eu quero aí passar a palavra para que ele possa desenvolver aí o tema que ele preparou para todos nós, desejando muita paz e muita luz. Com você. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Que a paz do nosso divino Rabi, da humilde Galileia, permaneça em nossos corações hoje e sempre. Nós vamos falar um dos temas mais difíceis que já tivemos a ousadia de encarar. Nós pretendemos saber quem é Jesus. Por que que o mundo se divide em antes dele na sua cronologia e depois dele? Por que que tantas pessoas de todas as nacionalidades o veem diferentemente? Por que que ele é tão duradouro? 2000 anos depois nós falamos dele muito mais do que falamos de todas as outras pessoas do mundo. Por que que é que esse ser é tão diferente? E para responder isso, nós vamos precisar pesquisar. E vamos começar a nossa pesquisa em um certo dia em Jerusalém. Ele acabara de perdoar aquela mulher adúltera e depois teria ido para Jerusalém no templo. E lá começou a pregar.
E começou a pregar, mas as suas palavras não eram compreendidas. Em determinado momento da sua pregação, e foi longa, e João anotou no capítulo 8, ele irá dizer: se alguém guardar minha palavra, jamais provará a morte. Mas ali, naquela assembleia, ele estava numa sinagoga, tinham fariseus que o contestavam por não compreendê-lo. E esses certos fariseus voltam-se para ele e dizem: porventura, és tu maior do que nosso pai Abraão, que morreu? Também os profetas morreram. Quem pretendes tu ser? Veja que eles não compreenderam ainda nada sobre o que é o tema morte. E Jesus lhes dirá: se eu me glorificar a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, do qual vós dizeis que é o vosso Deus. E vós não o conheceis, mas eu o conheço. E se disser que não o conheço, serei mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Continua Jesus: Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, viu e alegrou-se. E Jesus, no intervalo que se fez, dá espaço para os fariseus novamente dizerem: disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Para quem conhece um pouquinho de estudos bíblicos, sabe que Abraão já tinha mais de 2000 anos que tinha desencarnado. Eles não entenderam que Jesus pudesse ter visto Abraão, se Jesus não tinha nem 50 anos. Eles não conseguiam enxergar nada além da matéria. E Jesus lhes responderá: em verdade, eu vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Aí foi o ápice daquela tribuna, e eles então pegaram em pedras para atirarem em Jesus. Mas Jesus ocultou-se e saiu do templo. Uma incógnita. Antes que Abraão existisse, eu sou. Como compreender estas palavras de Jesus? Verificamos que naquela época nenhum deles que estavam lá compreenderam. Não sabiam quem estava diante deles. Então nós precisamos compreender de maneira lógica, racional, sem fanatismos religiosos que detonam com o conhecimento, fragilizam a alma. Nós precisamos conhecer com lógica, com razão, para que não venha nenhum movimento de fanatismo em nós outros. Então, nós vamos perguntar o que ensina a doutrina espírita. E o Emmanuel, num livro magistral, foi uma das obras mais vendidas do espiritismo no século XX, que se chama Caminho da Luz, irá dizer: rezam as tradições do mundo espiritual que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema existe uma comunidade de espíritos puros, não só puros, puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo. As palavras puro e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo têm significação profunda que nós vamos compreender daqui a pouco. Mas Emmanuel diz que na direção do nosso sistema, que sistema ele está falando? Ele está falando do sistema solar. Ele está dizendo textualmente que para cada planeta desse existe um Cristo, um demiurgo, como dizia Platão, um semideus, como era interpretada a palavra demiurgo. E cada planeta desse tem o seu Cristo e que se reúnem periodicamente para tratar o destino do sistema. E o nosso planeta, como veremos, é escravo do sistema solar. Esse planeta
não é o maior deles, não é o mais importante. Apesar de ser nossa casa, essa maravilha visto lá de cima por satélites, essa maravilha visto à noite, toda iluminada porque está hoje totalmente colonizado, este planeta é ainda parte pequena do sistema. E Emmanuel diz, essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual Jesus é um dos membros divinos. Portanto, ele está dizendo que Jesus é um dos que conduzem o destino de um desses planetas, que nesse caso é o nosso planeta Terra. Assim como tem um Jesus aqui para o nosso planeta, tem um para Marte, tem um para Vênus, tem um para Júpiter, tem um para cada planeta, e mais do que isso, eles moram no Sol. Se você quiser ouvir isso textualmente, procure a questão 188 do Livro dos Espíritos, e você irá ouvir dizer claramente que o Sol, como todas as estrelas, é lugar de reunião e dos espíritos puros. Essa turma não habita o planeta Terra. Essa turma conduz o planeta Terra, mas não ficam aqui. Se reúnem periodicamente. Emmanuel disse nesse livro que por 2 vezes eles se reuniram. E Jesus é um dos membros deste abençoado planeta, que é nossa casa. Assim como os outros planetas são casas de outros espíritos. Mas é importante você conhecer a casa onde você mora. É importante você saber que essa sua casa é um sistema em movimento. Você está numa nave espacial. Você vive sem saber, viajando. Você é viajante do universo. E é isso que a ciência diz hoje de forma categórica. E não há mais o que duvidar. Mas o que a ciência não diz é que quem está no leme dessa embarcação chama-se Jesus. A ciência ainda não conseguiu reconhecer o governador, o formador, o orientador maior deste planeta. O primeiro movimento que todos vocês, que todos nós que habitamos a casa chamada Terra, conhecem é a rotação dele. Agora há pouco, Sebastião me perguntou, será que já é tarde ou noite? Devo dizer boa tarde ou boa noite? O que significa isso? Que a rotação do planeta está fazendo com que você passe em 24 horas por várias posições em relação ao Sol. Por isso amanhece, anoitece e escurece. Todos os planetas que estão no sistema solar têm um eixo, que nós chamamos de eixo abstrato, no qual o sistema se equilibra num giro. E o nosso planeta tem um eixo inclinado de 23 graus, que provoca as diferenças das estações. Mas há outros planetas que não têm. E há razões mais profundas, que não são só razões científicas, para que isso seja assim. O nosso planeta gira a uma rotação de 24 horas por dia. Se você calcular isso em quilômetros por hora, segura, porque você pode cair. É 1.667 quilômetros por hora, ou 40 mil quilômetros por dia que o seu planeta percorre, girando em torno dele mesmo. Sabe como é que você nota isso? Pelos dias, pelas noites, pelo pino do sol, pelo pôr do sol, pelo nascer do sol. E é uma coisa curiosa, porque durante muito tempo, mas muito tempo mesmo, nós acreditávamos que o sol estava girando em nosso redor e não nós ao redor dele. Isso era conhecido como teoria do geocentrismo. Por causa dessa teoria, muita gente boa morreu, muito cientista importantíssimo. Giordano Bruno, um enviado do mais alto, morreu. Mas um deles não foi assassinado pela igreja que era geocentrista, que era Galileu Galilei, que inventou a luneta e disse, o tempo é quem dirá, porque ele provou que o Sol estava, assim, girando em torno de outro sistema maior, e nós, a Terra, estamos girando em torno do Sol. Mas se você prestar atenção, é difícil de você entender isso, porque você daqui da Terra, quando você olha o Sol, parece que é o Sol que está girando. Se você prestar atenção, é natural que você ache que o Sol está girando.
E por isso que pessoas comuns daquela época não conseguiam jamais abstrair e perceber que é o inverso. Ele precisou descobrir uma luneta, ele precisou de cálculos matemáticos de Johannes Kepler, que veio antes dele, de outros grandes cientistas que formularam teorias para concluir que não era geocentrismo, mas heliocentrismo. Era a Terra que girava em torno do Sol. Hoje isso está provado, os satélites mostram isso claramente. E nós medimos, inclusive, a velocidade com que ele gira com precisão. E hoje você nota isso com a sombra, quando está escurecendo de um lado e quando está claro do outro. Aí você tem, nesta imagem, claramente o que está acontecendo com a rotação do seu planeta. Mas a rotação é um dos pequenos movimentos. Nós somos viajantes do universo e existem outras rotações para outros órbitos como o nosso, mas o nosso, como os outros, também giram em torno de um maior, que é o Sol. Nós fazemos uma volta a cada 365,34 dias por ano. Por isso nós temos anos bissexto, porque a gente joga 365, aí dá 4 anos, para compensar o diferencial, a gente põe o 366, que na verdade não é 365, nem 366, é 365,4 aproximadamente. E isso você percebe pelos ventos. A movimentação do ar nada mais é do que resposta à movimentação do seu planeta. E você percebe isso pelas estações. Ora você está de frente para o Sol, ora você está atrás do Sol, como a fotografia mostra. Porque o seu eixo do seu planeta é inclinado. Se ele fosse verticalizado, nós teríamos a luz do Sol distribuída igualmente, mas não é assim. Nós temos a luz do Sol distribuída em função da posição que ele se encontra. Nós agora estamos aqui no hemisfério sul no verão, mas lá no hemisfério norte eles já estão a menos 10 graus Celsius, porque estão no inverso. Enquanto nós estamos recebendo luz na parte superior, eles estão escuros na parte inferior. E nós vamos percebendo isso pelas estações. E essa translação é impressionantemente rápida. A cada 30 quilômetros, em 1 segundo, o seu planeta movimenta. Não deu para entender? São 107.225 quilômetros a cada hora que o seu planeta está rodando, girando em torno do Sol. Ainda achou isso não compreensível? A cada 2.573.401 quilômetros você percorre por dia. Você está numa nave em movimento. Em 1 ano você irá percorrer o absurdo de 940 milhões de quilômetros por ano. Você não se dá conta disso, porque você está dentro da casa e não consegue ver a casa. É como se você estivesse num trem que viaja numa condição tão calma que você não tem janelas para ver de fora e você não vê as coisas passando. É por isso que precisamos de inteligência para abstrair. Não temos a janela, mas temos a percepção de que há fatos acontecendo que permitem deduzir isso. Os cientistas conseguiram fazer isso para nós, mas não é só aí termina a nossa viagem. Todo esse sistema solar, o Sol e todos os planetas estão numa viagem muito longa. O Sol não está estacionário como o nosso Galileu Galilei imaginou em 1600, 1580 aproximadamente. O Sol está movimentando. Ele também gira em torno de um sistema de massa maior, que é um sistema conduzido por uma estrela muito maior do que a nossa, que se chama Alcione. 3 astrônomos famosos, Edmund Halley, Paul Althusser e Wilhelm, todos eles provaram, no seu tempo, que nós estamos girando em torno de uma estrela muito mais densa e muito mais brilhante que a nossa, que se chama Alcione. De acordo com eles, o nosso sistema solar é escravo da atração gravitacional da estrela Alcione. É por isso que você já ouviu falar em glaciação, em o planeta esfriar e o planeta esquentar. Nós falamos muitas asneiras quando nós falamos de efeito estufa, porque não conhecemos nem a precessão, que é um movimento que se faz como se fosse um peão, por causa desta rotação dessa translação que nós fazemos no entorno de Alcione. Daí nós entendemos uma série de coisas, inclusive
a transição planetária que está acontecendo agora no planeta, porque nós entramos numa faixa de fótons que só entramos a cada 13 mil anos na história do planeta, porque nós giramos a cada 5.800 anos, nós damos uma volta completa neste sistema. Como ser humano, você nunca veria isso, porque você nasce e morre, quando muito com 100 anos. Você vai ver isso como espírito. Mesmo nós, como espíritos na Terra, ainda não demos uma volta inteira no sistema. A primeira transição que teve foi quando nós tivemos a raça Capela, que foi aqui trazida, nós conhecemos como raça adâmica. Nós estamos passando por o equivalente 12 mil anos depois, aproximadamente. Estamos vivendo um aumento incomparável do planeta. Mas não é só isso. Todo o sistema, a Terra, o Sol, Alcione, tudo isso está girando em torno de uma massa muito maior ainda. Está girando em torno de um centro galáctico. Está girando em torno da Via Láctea, que é a galáxia que nós percebemos, e nós percebemos porque moramos nela. E nós fazemos uma translação do nosso sistema gravitacional completo, incluindo Alcione, o Sol, a Terra e todos os planetas, a cada 1 milhão de quilômetros por hora. Se você conhecer um pouquinho de geologia, de geofísica, de astrofísica, de cosmologia, você vai calcular. Uma volta em torno do centro da galáxia corresponde a cada 220 milhões de anos. Os dinossauros desistiram de viver por causa de um meteorito há 64 milhões de anos atrás. Nem os dinossauros cumpriram a viagem inteira no entorno do centro galáxico. O seu Mestre Jesus só governa o seu planeta. Apesar do tamanho dele, todos os outros planetas que estão ligados a Alcione, todos os outros planetas que estão ligados a 100 bilhões de estrelas que existem só na nossa galáxia, cada um deles tem sistemas planetários como o nosso. A ciência está cansada de descobrir cada um deles. A todo momento ela está apresentando um novo que ela conseguiu observar. Não é que descobre, está lá, só que elas não conseguiam ainda observar. E cada um destes planetas, de cada uma destas 100 bilhões de estrelas da nossa galáxia, que não é a única, cada uma delas tem um Cristo de Deus. E Emmanuel vem dizer que estes Cristos de Deus apenas já se reuniram nas proximidades da Terra por 2 vezes. No curso de 4,5,6 bilhões de anos, que é a idade da Terra. 2 únicas vezes essa comunidade se reuniu. Ele diz que a primeira verificou-se quando o nosso planeta estava se soltando, se despreendendo da nebulosa solar. Porque o nosso Sol, aqueles que não estudam, que não gostam das aulas de geografia, de ciências, matam a escola ou abandonam a escola, não tem noção do abandono que faz da própria compreensão. Não sabe como é pobre de compreensão aquele que age assim, porque perde a oportunidade de ver quão pequeninos nós somos diante do universo do Pai. A nossa nebulosa solar, daquela época, era a reunião de fragmentos de outra estrela que tinha explodido. A nossa estrela já é de 3ª geração, só tem quase 5 bilhões de anos. A estrela mais antiga tem quase 16 bilhões de anos. A nossa é uma estrela jovem, 3ª geração, e o nosso planeta veio dela. O nosso átomo que compõe o nosso corpo vem do Sol, que vem de outra estrela mais antiga. Você é feito de uma partícula que está no cosmos. O seu corpo é feito de átomos que vieram de uma estrela antes do seu Sol. Não foi você que concebeu isso, foi o Pai. Ele disse que quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar, o que significa isso? Essa é uma aula de geologia que eu dou na Universidade de Brasília, que eu dou na Universidade de Planalto, que eu dou onde eu estiver que ir. Esse é um slide que eu uso lá, esse aqui é uma nebulosa solar. Aqui está sendo o processo em que nós temos o protossol, que um pedacinho dele, muito pequeno, vai gerar vários planetas. E que eles começam a ter vida própria pela força centrípeta e vão começando a se diferenciar, se individualizar.
até ser o que você conhece hoje, o seu sistema solar. E essa é a casa que o Pai Celestial preparou-nos para a moradia. Lembra de Jesus? Meu Pai tem muitas moradas. Nós temos a nossa, que nos foi concedida por misericórdia dele. Este é o que seria o mais próximo de que nós podemos imaginar da origem do nosso planeta. A Lua estava próxima, muito próxima. Ela se choca com a Terra, por isso o nosso eixo é 23 graus. Ele era inclinado, reto. Com o choque da Lua, passou a ser o eixo de 23 graus. E você a vê daquele tamanho. Se você acha que cai meteorito hoje, aquela época eram imensos. Não tinha a menor chance de vida. Só foi ter vida depois de 500 milhões de anos que o planeta se formou, quando tinha essas águas tépidas em que a onda celeste começou a vingar. Nós então concluímos que a nebulosa que formou a Terra foi destacada do Sol. E o que a ciência não sabe, que ela foi destacada do Sol sob o comando de Jesus e de seus prepostos divinos. Essa matéria foi trabalhada no transcurso dos diversos anos, dos evos, até se transformar no orbe terreno que hoje nós vivemos, essa casa abençoada, que nós não respeitamos, fazemos mau uso dela. Agora mesmo estacionei o carro, ele está cheio de plástico ali, sujo, que as pessoas jogam no chão, contaminando a casa que mora. Como pode cuspir no próprio prato que come? É absurdo. Por onde nós vamos, por este planeta fora, as pessoas são mal educadas com a casa onde mora. Daí porque o aquecimento global está vindo em resposta às nossas loucuras, porque não tratamos com educação, com o mínimo de zelo, a casa onde nos foi dado a moradia. Mas nós dissemos mais com Emmanuel, agora no Consolador, 1 ano depois do livro anterior, ele vai dizer que Jesus foi o divino escultor da obra geológica do planeta. Ele é quem moldou a escultura geológica do planeta. Junto de seus prepostos, iluminou a sombra dos princípios com os eflúvios sublimados do seu amor, que saturaram todas as substâncias do mundo em formação. Essa é a casa que você mora. Essa é uma imagem científica. Não tem nada aqui que se vê nessas internets, que são um monte de baboseiras que a gente recebe, que dá até medo. E as pessoas que não têm conhecimento, assim, ai que lindo, não sabem nem o que está falando. Cuidado com o que você recebe. Tem muita coisa que é pobre, que é coisa paupérrima que está sendo circulada e que as pessoas acham que são verdades. Isto aqui é uma verdade. Você tem um campo magnético. Se não fosse esse campo magnético, toda a irradiação solar, o choque das partículas cósmicas te mataria, você nunca viveria. A mutação genética te atingiria. Tudo isso foi cuidado por Jesus. Quando os nossos humanos que tiveram o privilégio de ir à Lua foram à Lua, eles tiveram que vestir um revestimento que fazia o papel dessa proteção que o campo magnético faz. Quem é que zela por isso? Quem é que cuida da sua vida aqui? É o governador maior. E este é um movimento que acontece sem que você perceba. Por isso, gratidão deveria ser a régia mater da sua vida. Você deveria, todo dia, quando levantar, se agradecer a Deus. Mas ele vai dizer, o Emmanuel, que é uma segunda reunião da comunidade. E a segunda reunião dessa comunidade de seres perfeitos e eleitos, quando se decidia a vinda do Senhor à face da terra. 1000 anos antes dele descer à terra, eles já tinham se reunido e decidido tudo que ia acontecer, porque ele ia trazer à família humana a lição imortal de seu evangelho de amor e de redenção. A vinda do Senhor à face da terra foi um movimento que nós não temos nem condição de aquilatar se não fosse a bendita doutrina espírita, se não fosse o bendito Chico Xavier de ser o médium de Emmanuel, que é um espírito muito além de nós outros. Mas nós podemos perguntar, como é que foi a vinda de Jesus para a Terra? E Emmanuel responde isso de uma maneira maravilhosa. Começa com João Batista, que 600 anos depois da profecia de Isaías, tornou a vir à Terra, ele que era o Elias reencarnado, para poder anunciar Jesus, para poder dizer que não podia nem amarrar as sandálias dele, porque ele era tão pequeno diante de Jesus, que não tinha essa condição. E ele dirá na nossa época, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este, Jesus, é o anunciado pelo profeta Isaías. João batizava pela água, mas Jesus batizava pelo fogo. Porque a água simboliza a matéria,
O fogo simboliza o espírito. Quem batiza a alma só pode ser quem tem a alma elevada. E Emmanuel nos revela que o Cristo, quando estava no plano espiritual, antes de descer à terra, reúne as assembleias de seus emissários. Toda a falange que trabalha com Jesus Cristo, todos os seus benfeitores, foram reunidos para esse grande acontecimento que a terra iria conhecer. Porque esse acontecimento chama-se Evangelho, conhecido como Boa Nova, porque era a maior notícia que mudaria a vida inteira do planeta. A maior notícia que nós poderíamos receber, por isso chama Boa Nova. Nova é notícia. É então que se movimentam as entidades angélicas do sistema, o nosso sistema solar. Todas as providências são levadas a efeito. Escolhem-se os instrutores. Cada um dos que vieram no momento que Jesus estava aqui estavam escolhidos. Os precursores imediatos, João Batista foi um deles. Os auxiliares divinos, aquele cego de nascença que os nossos apóstolos perguntam, quem foi que pecou? Foi ele ou foi os seus pais ou foi outra geração? E Jesus disse, nem ele, nem seus pais, nem outra geração. Ele veio para que se cumprisse a obra do Senhor. Ele era um dos precursores, não tinha crime, não tinha expiação. Veio para poder cumprir o que Jesus deveria trazer ao mundo. Diz Emmanuel que naquela época uma atividade única se registra, então nas esferas mais próximas do planeta. E quando reinava Augusto, na sede do governo do mundo, viu-se uma noite cheia de luzes e de estrelas maravilhosas. Nós não temos registro disso, nós éramos muito pobres cientificamente naquela época, mas dá para imaginar o que deve ser aquele dia bendito em que ele se aproximava da Terra, porque o mundo nunca antes tivera tão longo tempo sem guerras como na época que Jesus desceu. Não é à toa que nós conhecemos aquele período como um período especial. Harmonias divinas cantavam um hino de sublimadas esperanças no coração dos homens e da natureza. Aquela época reinava Augusto. Até hoje, quando nós queremos rever ou de referir a uma determinada época como uma época de muita importância, de muita paz, a gente diz uma era augusta, referindo-se a ele, porque foi o maior interregno entre guerras que o mundo já viu até hoje. Até hoje. Nós nunca ficamos tanto tempo sem guerra como ficou-se na época do Império Romano, quando Augusto reinava. Porque Augusto era um dos enviados para abrir caminhos para o Senhor. E ele chegou. A manjedoura foi o teatro de todas as glorificações da luz e da humildade, e é por isso que até hoje nós a homenageamos, nós a reverenciamos. E é uma pena que nós, inclusive os espíritas, eu fico tão triste quando eu vejo isso, eu vou na casa de alguém, e ao invés da manjedoura tem uma árvore de Natal de um Papai Noel todo materialista, no lugar de uma manjedoura toda humilde. A manjedoura que o nosso Francisco de Assis esculpiu para restaurar o Evangelho. E nós damos valor no presente de Natal do Papai Noel. Que coisa mais inversiva. Inversemos o espiritual pelo material até hoje, inclusive nós, os espíritas. E enquanto alvorecia uma nova era para o globo terrestre, nunca mais, disse Emmanuel, se esqueceria o Natal. A noite silenciosa, noite santa. Estamos no dia 1º de dezembro. Pode perceber que as pessoas neste mês de dezembro, prestem atenção, elas amolecem o coração. Pessoas mais rudes ficam mais tranquilas. As coisas começam a mudar, você não sabe por quê. Mas por quê? Porque baixa da psicosfera do planeta essa mesma noite do dia do nascimento dele e abranda os corações rudes que ainda habitam neste planeta. Começava aquela época, a era definitiva da maioridade espiritual da humanidade terrestre. Iríamos deixar de ser infância, criancice, para começar a tornarmos adultos. O Senhor iria cantar a boa nova na acústica das nossas almas. Ele jamais irá falar para homens, ele irá falar para espíritos imortais. Por isso que toda vez que quando nós reencarnamos e ouvimos uma passagem do Evangelho, algo lá dentro reverbera, porque aquela passagem nós já ouvimos antes. É assim que vai se instalando, pouco a pouco, as leis de Deus em nós outros. Sim, o mundo era um imenso rebanho desgarrado. Por isso ele diria mais tarde, vinde a mim, vós que estáis aflitos e sobrecarregados, eu vos aliviarei.
Não busque alívio das suas dores morais em outro lugar, você não vai achar. Mas o Cristo vinha trazer ao mundo os fundamentos, que até hoje nós estudamos, da verdade. Esses fundamentos são eternos, verdade eterna, e do amor, que é eterno. E a lei de amor começava a se implantar na terra, está ainda hoje a duras penas tentando se implantar. Por que isso? Porque Emmanuel diz que a sua palavra, a palavra de Jesus profunda, já teria irmanado todas as religiões. Não teríamos igreja católica, protestante, hinduísmo, seríamos uma só religião. Todas as religiões da terra, se a impiedade dos homens, o mal dos homens, a maldade dos homens, que mataram em nome dele, que matam até hoje em nome dele, se isso não viesse fazer valer o peso da iniquidade na balança da redenção. Por isso disse Emmanuel, a dor completará as obras generosas da verdade cristã, porque os homens, nós, repelimos com rebeldia o amor em suas cogitações de progresso. Por isso que a dor ainda é parte da nossa existência, porque somos rebeldes à lei de Deus. Teimamos em não amar o nosso próximo como a nós mesmos. Teimamos em cuidar só de nós quando cuidamos. Teimamos em fazer ao outro o que eu gostaria que fizesse, não o que o outro gostaria. Teimamos, e por causa dessa teimosia apanhamos, sofremos, até acordarmos. Por isso a edificação do Evangelho vai se fazendo devagarzinho na terra, e ainda vai levar esse terceiro milênio todo, disse Emmanuel. Sua palavra, diz Emmanuel, construiu a fé, não para o humano, mas na alma, na acústica da alma humana, fazendo-lhe entrever, ver já de antecipado, ver longe os seus gloriosos destinos. Ele começa a perceber que ele é um ser espiritual e não um corpo de carne putrefável. Ele começa a perceber que não é um ser que morre, mas que é indestrutível. Ele começa a perceber que não nasceu para ser infeliz. Ele começa a perceber que não nasceu para sofrer. Mas para isso, ele tem que aprender a viver. Viver segundo as leis que o regem, porque toda vez que ele contraria as leis, ele chama a dor para lembrá-lo de que ele contrariou as leis. Voltamos à pergunta: quem é Jesus? E agora nós podemos tirar algumas conclusões preliminares. A primeira delas, Jesus era um espírito puro antes da terra existir, porque foi ele, junto com os demais, que fizeram a extração de um pedaço do Sol, um pedaço da nebulosa solar, para fazer a escultura do planeta que você vive. A Terra foi formada há 4,56 bilhões de anos, isso é ciência. Portanto, Jesus tem, no mínimo, 4,56 bilhões de anos humanos. Só para você ter uma ideia, se você nunca respeitou Jesus, tenha o mínimo de discernimento. Ele é muito, mas muito maior do que você. Você não tem nada de idade comparada com ele. Ele já era espírito puro, porque ele não evoluiu na Terra. Por isso que ele é diferente de todos nós. Por isso que ele ajusta conosco em nossos corações quando nós o encontramos. Mas alguém pode perguntar, como é que foi a evolução de Jesus então? E vamos ouvir de Emmanuel. Todas as entidades espirituais encarnadas na Terra são espíritos que se resgatam ou aprendem nas experiências humanas, com exceção de Jesus Cristo, cuja evolução se verificou em linha reta para Deus. Nós não sabemos o que é evolução em linha reta para Deus, mas nós sabemos que não foi feita aqui na Terra. Ele não é um de nós. Comunidade de espíritos puros e eleitos, disse Emmanuel lá atrás. O que será que significa esta palavra? Olha, atenção. Se tem uma coisa que eu estou aprendendo em mais de uma década de estudo aprofundado, eu nunca estudei tanto na minha vida, nem para quando eu fui fazer doutorado, nem quando eu fiz